Nesse momento, convidamos o professor Luiz Carlos Ávila Júnior, que proferirá a conferência com o tema Jurisdição Constitucional e Backlash. Luiz Carlos Ávila Júnior é professor universitário, advogado, sócio do Ávila Júnior Sociedade de Advogados, com escritório no Brasil e Portugal. Doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, área de pesquisa Direito Constitucional. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e pela Universidade de Alicante, Espanha, em regime de dupla titulação. Pós-graduado em Direito Penal Econômico Europeu pelo IDPE, em parceria com a Universidade de Coimbra. Bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, SESCAGE, presidente da Comissão de Direito Constitucional, OAB Itajaí, Santa Catarina, membro do IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, membro da Academia Brasileira de Direito e Economia, e membro da Associação Latino-Americana Ibérica de Direito e Economia, autor de livros, artigos científicos. Boa noite a todos. Registro que é uma grande satisfação estar aqui na UDC, poder falar para vocês. Quero saudar o professor Sérgio Candil, que gentilmente nos recebe aqui, na qualidade de coordenador do curso de Direito. E quero saudar o meu sempre professor, Fagundes Cunha, e não me dirijo a ele como desembargador, mas como professor, porque efetivamente fui e continuo sendo seu aluno, né? Sempre estou aprendendo com ele, nas crônicas, nos debates e naquilo que é possível. E saúdo, para fechar a saudação da noite, a eminente doutora Carla Camargo Fischer, que nos representa aqui na qualidade de advogados da mesa, representa a todos como a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não sei dizer se os meus antecessores aqui nas conferências, que foram brilhantes, facilitaram ou eles dificultaram a minha vida. Eu acho que eles dificultaram muito mais do que facilitaram. Por que isso? Porque eu vou falar em jurisdição constitucional, mas eu não posso falar em jurisdição constitucional sem antes pensar em como que eu penso Constituição, como que eu penso ordem constitucional. E aí, né, aquilo que quando nós vimos para cá, o professor Cunha estava fazendo algumas crônicas numa época em que ele disputava concursos públicos, e claro que todos os que ele disputou, ele foi exitosamente aprovado. E eu rememoro, e nós falamos aqui muito de utopia, daquilo que está escrito, de La Salle, né? E tem uma expressão no leste europeu, né, que, na verdade, é na Europa, e mais quase como uma piada do leste europeu, dizendo o seguinte, que um determinado europeu vai ao leste europeu e diz para os amigos, olha, quando eu lá chegar, eu conto para vocês como que é lá. Tudo que eu escrever em caneta azul, com tinta azul, é verdade. Aquilo que eu escrever com caneta tinta vermelha é mentira. Passam os dias, os amigos recebem uma carta. Olha, aqui tudo é maravilhoso, tudo funciona bem, temos a melhor qualidade, a liberdade é plena. A única coisa que falta é tinta vermelha. Então, pegar Constituição escrita, Constituição posta, é suficiente? Não, não é suficiente. Nós precisamos de uma Constituição material. Mas aí vem uma outra coisa que nós debatemos um pouco aqui. Constitucionalismo contemporâneo. As bases do constitucionalismo contemporâneo. E o constitucionalismo contemporâneo é o mesmo no Brasil, é o mesmo na América Latina e é o mesmo no restante do mundo ocidental? É o mesmo que na Europa? Nós podemos dizer que só aquela identidade do pós-Segunda Guerra Mundial, da valorização da dignidade da pessoa humana, tal, coloca todos nós de forma igual? Não. Claro que isso é um cânone do constitucionalismo contemporâneo. Claro que isso é a base, isso é similar em todo o mundo ocidental.
mas isso não é suficiente para a gente pensar que todas as nossas constituições podem ser analisadas, pensadas e aplicadas da mesma forma. Se nós pegarmos o que o professor Dieter Green fala em Constituição e Política, num contexto na Alemanha, e o que ele fala mais agora, recentemente, em Jurisdição Constitucional, que ainda não está traduzido para o português, nós vamos encontrar, claro, subsídios de ordem constitucional. Para cá, vamos, para pensarmos, para refletirmos, para tentarmos evoluir, sim. Mas o que a Alemanha conhece de direito constitucional não é aquilo que nós conhecemos. Se eu precisar explicar para um jurista alemão que eu ganho uma ação contra o Estado ou contra a União, que eu tenho que fazer uma execução de honorários contra ela, que eu recebo um precatório que é orçado para um determinado orçamento, eu vou receber muito depois desse orçamento, né? Ele não vai entender, porque não existe execução contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública, se lá for derrotada, cumpre a sua obrigação, independente da execução. Então, são situações díspares que nós temos que pensar. Isso me traz para pensar, eu venho defendendo há algum tempo uma concepção de que nós temos que ter uma tipologia da Constituição brasileira. Aliás, eu falo em tipologia, patologias e depois modificações. Mas, quando a gente fala em tipologia, nós precisamos lá se remeter lá no começo da Constituição. E, para mim, a Constituição brasileira ela tem duas certidões de nascimento. Uma primeira certidão de nascimento, que é o discurso do ministro Moreira Alves, quando ele instala a Constituinte, e depois, quando é proclamada propriamente a Constituição. Nesse interregno, né, e a gente for analisar, nós temos podemos pensar em três tipologias que me parecem mais prudentes de Constituição. Uma, constituições tipicamente revolucionárias, ou seja, há uma revolução, modifica aquela Constituição anterior, rompe-se completamente com aquilo. Uma segunda hipótese, uma Constituição de convergência, né? Eu converto um novo sistema e passo a adotar uma nova, o sistema, então, insurgente, passa a dominar. E uma terceira hipótese de Constituição, que nós chamamos de Constituição de elite, que é uma Constituição em que não é fruto de uma revolução, não é fruto de uma convergência, é fruto de um governo desgastado, que assume outras forças políticas, mas que essas forças políticas também não assumem com todo o vento. Quer dizer, uma construção em que faz uma compensação, eu estou te tirando esse poder, mas eu estou te dando esse poder, e se converte isso. E por que não é, então, uma Constituição de convergência? Porque parece que elas são muito próximas. Porque, para ser uma Constituição de convergência, precisa ter um amplo debate deliberativo, dialógico com a população. O Brasil teve isso? Para alguns, sim. Por que esses alguns dizem que sim? Porque tiveram 122 propostas de emenda à Constituição, 22 comissões ou subcomissões que foram feitas. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque todas essas comissões, subcomissões, essas propostas de emenda, elas eram capitaneadas exclusivamente por partidos políticos, por igrejas, por sindicatos, por grupos políticos, vamos pensar assim. Todos grupos de interesse, todos grupos que não levavam lá uma ideia para dizer, olha, vamos debater com a sociedade isso. Não, essa é a minha ideia, isso é importante para a minha categoria, e, portanto, eu quero isso. E, se a gente for pegar, nós vamos ver N exemplos com relação a isso. Mais do que isso, em 1988, o Brasil detinha apenas 40% da população com ensino fundamental, 20% ensino médio concluído, 10% com ensino superior.
alguém acha que nós tínhamos cultura constitucional em 1988, saindo de um regime autoritário, em que debate era extremamente algo complexo, alguém acredita que nós tínhamos maturidade de cultura constitucional para termos uma Constituição extremamente popular, cidadã no sentido de elaborada pela cidadania, pelo povo? Não. Na minha ótica, não tínhamos essa situação. Isso faz com que a gente pense, então, o que tem a ver, e é isso que eu colocava, né? Por que nós pensarmos em tipologia e tudo isso para falar em jurisdição constitucional? Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Porque quando eu penso, então, como que a Constituição é de 88, eu reconheço isso e reconheço que a Constituição precisa ser adaptada. A Constituição precisa ser uma Constituição aberta, assim como a sociedade brasileira é uma sociedade aberta. Uma sociedade, uma Constituição que vive no tempo, não vive no passado do futuro, naquilo que foi programado como uma norma programática, pensando no futuro, e que é alguma ideia lá do passado. Não. Nós vivemos no tempo de hoje. Então, o que isso traz? Traz com que as demandas que vão ao judiciário sejam realmente muitas e que o judiciário tem que se pronunciar em muita coisa. E aí, quando o judiciário se pronuncia, vem a questão de é ativismo ou isso é proatividade em situações que são de estado inconstitucional de coisas? O que é ativismo e o que é proatividade? O que é aquilo que ninguém fez e eu preciso fazer, eu preciso dar uma solução? Isso vai levar ao segundo tópico, e já vou tentando ser o mais breve possível, vai levar ao segundo tópico, que é backlash. O que é backlash? Backlash é uma reação contra uma decisão judicial. Mas todos nós aqui ouvimos aquilo que o professor Cândido Rangel Dinamarco chama de inevitabilidade da jurisdição, ou seja, decisão judicial não se questiona, decisão judicial se cumpre. Todos nós ouvimos isso. Mas o backlash não é isso. O backlash é, olha, eu vou questionar sim essa decisão. Eu vou questionar e vou criar movimentos que vão fazer com que o legislativo altere isso que foi decidido. Classicamente, esse efeito backlash diz que é uma reação de conservadorismo contra decisões revolucionárias. É o exemplo mais clássico, mas é só isso? Não, não é só isso. Há também um backlash, e esse, para mim, só um parênteses, o backlash é democrático ou não? É democrático. Gostemos ou não, mas é democrático, com certeza. Mas há um backlash também de uma forma inversa, que é justamente o backlash dos movimentos sociais, daquilo que a gente chama de costumes de natureza constitucional, que se voltam contra uma legislação, ou seja, contra uma aspiracional legislativa que promoveu alguma alteração e que está impactando na sociedade. Nós vamos achar em exemplos no Brasil de backlash, poderia citar vários, mas vou me ater a dois exemplos bem consistentes. O primeiro é com relação ao casamento homoafetivo, que é criticado no Brasil, porque foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas só foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal porque o Poder Legislativo não teve coragem de fazer uma lei como tantos outros países tiveram, exemplo de Portugal. E hoje se tem um movimento muito forte para dizer que deve ter um estatuto da família, que é para estabelecer o que é a família, que seria um conceito, então, mais homem e mulher, mais religioso ou não.
Isso é um exemplo vivo do que está acontecendo de backlash, que ainda não tem solução. Mas, naquilo que a doutora Érica falou, nós temos um exemplo pontual de backlash e algo que nós devemos ficar muito atentos, que é a vaquejada. O Supremo Tribunal Federal julgou uma lei do Ceará, se eu não me engano, como inconstitucional, proibindo, então, que lá era permitido, proibindo as vaquejadas. Isso durou pouquíssimo tempo, né? Fizeram uma alteração, inseriram na Constituição uma questão dizendo que poderia ser feito, aspas, né, quando se tratasse de questão cultural, eventos culturais, e que aquilo era um evento, então a vaquejada é um evento cultural. A questão é, isso tem duas ADIM hoje, julgando esse caso, e a questão é, como que o Supremo Tribunal vai decidir essa questão? Vai acatar o backlash, vai dizer que realmente agora tem uma previsão legal que permite a ocorrência da vaquejada, ou vai dizer, não, nós julgamos que, ainda que tenha uma previsão na própria Constituição, isso não é constitucional, ou não deve ser interpretado literalmente nessa forma e permitido, porque afronta um direito de sensibilidade dos animais, porque afronta a dignidade da vida. E aí, quando a gente pensa em dignidade da vida, nós falamos em dignidade da vida humana, mas é só humana ou é sensitiva àquilo que a gente fala dos animais, do meio ambiente, da Pachamama? Então, como que o Supremo vai decidir isso? Particularmente, né, como ninguém, aqui também não sei, não tenho bola de cristal, mas acredito que o Supremo vai manter o valor da dignidade, né, da dignidade da vida, da sensibilidade. É o que eu acredito. Mas, para concluir, quando a gente, então, pensa no backlash, para mim, há um backlash mais importante, é o backlash contra as situações legislativas, contra a aspiracional legislativa. Porque eu entendo que nessa tipologia e na evolução que nós temos da Constituição brasileira, que, para mim, embora muitos critiquem que ela tem muitas alterações, que o Supremo Tribunal Federal altera ela diuturnamente, isso, para mim, é uma forma de dar vivacidade à Constituição, de tornar a Constituição viva. E prefiro assim do que pensarmos em uma nova Constituição. Então, sou extremamente contente com os movimentos de backlash quando se tornam contra a espiral legislativa, porque eu acho que o Judiciário tem que ouvir, né? E se, à medida que o Judiciário partir para as decisões judiciais de usar os terceiros, de funcionar como um poder deliberativo, né, dialógico, de fazer as audiências públicas, de ouvir os amigos da corte, de abrir as suas portas para esse debate, né, de ouvir os movimentos sociais, eu tenho certeza que nós vamos ter uma ordem constitucional muito melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos.